Gente, obrigado por estarem aqui. Estou vendo agora, vocês estão percebendo, né, que eu estou oferecendo vocês anotarem o nome, telefone e o e-mail para a gente fazer um sorteio no final do nosso livro. Eu vou comentar um pouquinho durante a apresentação, então se vocês ainda não fizeram e quiserem colocar o seu nome, fala com a Débora, ela dá um cartãozinho, vocês colocarem o nome, telefone, e-mail e a gente faz o sorteio no final do evento. Eu vou comentar um pouquinho do livro um pouquinho mais à frente. Tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o mundo digital, né, e como é que isso se torna uma moeda de negociação e de conversação, etc. Eu vou falar um pouquinho primeiro quem é WSI. WSI são iniciais que vêm da expressão We Simplify Internet. Nós simplificamos a internet. Nós somos uma consultoria de mais de 25 anos de mercado, originária do Canadá, e ajudamos as empresas a usarem a internet como meio de negócio. Depois vou falar um pouquinho da evolução da transformação digital, né, e como é que nós estamos vivendo isso hoje. E entrar no tema importante que é Data Driven, que é levado pelos dados, e como é que isso se tornou uma monetização de informação. E isso sozinho não funcionaria se não houvesse evoluções com a internet, como o Analytics, que é uma ferramenta mais do que poderosas para você analisar esses dados todos, e inteligência artificial que operam nesse mundo. Então, nós falaremos desses quatro pontos rapidamente dentro desses 20 minutos, para que no final a gente possa dedicar uns 5 minutos para conversar um pouquinho do livro. Então, rapidamente, minha experiência, sou profissional de muitos anos em multinacional, mais de 20 anos, trabalhando na área de tecnologia, com foco em tecnologia. Foi aí que eu vi o potencial desse mercado digital e onde eu entrei através da WSI há mais de 12 anos atrás. Nós ajudamos empresas e profissionais a se acharem, direcionarem no mundo digital. Tá? E hoje hoje temos mais ou menos 20 unidades no Brasil que empregam uns 80 profissionais que estão ajudando empresas de todos os portes a acharem soluções com a marketing digital. Ou seja, nós ajudamos as empresas a usar a internet para gerar receita, para fortalecer a marca, para se posicionar nas mídias sociais frente aos seus concorrentes, superando os concorrentes e frente aos seus clientes. Então, ajudamos as empresas na busca da melhor solução que possa ser oferecida. Esse mapa aqui mostra um pouquinho, parece que é o metrô de Nova York, mas não é. Isso aqui mostra um pouquinho uma visão da complexidade do mundo digital hoje, né? Então, onde cada cor aqui representa uma técnica, uma metodologia ou uma forma de se comunicar pelo mundo digital. Um dos mais fortes e complexos é essa ferramenta que está aqui em laranja, que a gente chama de inteligência artificial, que integra com todos os outros meios de comunicação no digital. Quando eu falo meios, vocês escutam muitas coisas. Foi até comentado mais cedo um pouco pela RD Station aqui, falando sobre as formas de se comunicar através de mídias pagas, conteúdo, etc. Tudo isso são comunicações que você vai usar para transmitir dados para quem? Para o cliente. E coletar dados e informação dos seus clientes. E o outro ponto-chave aqui é o Analytics, que cruza toda a comunicação digital. Ou seja, o grande valor da internet e do digital hoje é que tudo é mensurável. Então, não existe uma pessoa que entra e navega e ele não está sendo registrado e controlado e sendo mensurado de uma maneira ou de outra. Daí, o volume de dados cresce de forma assustadora. Então, isso aqui são algumas informações, só para vocês terem uma ideia. A transformação digital hoje é um mercado que, em 2022, é estimado em 600 bilhões de dólares. Tá? Em 10 anos, ele vai chegar a mais de 2 trilhões de dólares. Eles estão prevendo o crescimento desse mercado com 14% ou mais ao ano, nos próximos 10 anos. Tá? Esse é o índice de crescimento. Quem são os grandes players nesse mercado hoje? Microsoft, IBM, SAP, Oracle, Google, Amazon,
Amazon, eu acrescentei que não estava nessa pesquisa. Ali em cima tem um link, vocês vão ter acesso a esse material, e lá em cima tem um link dessa pesquisa, de onde vêm essas informações. Tá? Esse é o potencial do mercado. Ele está focado, basicamente, mostrando que a tendência do digital é para robótica. Esse é um dos grandes fatores que vocês vão ouvir, vou falar um pouquinho mais, né, e como isso está ajudando as empresas nesse mercado. A outra forma é usando cada vez mais de ferramentas como Big Data, como Analytics, inteligência artificial e outras, usando essa tecnologia para poder crescer a empresa no mercado. Ou seja, as empresas estão conscientes, por isso a previsão de investimento de mais de 2 trilhões de dólares, é porque eles estão conscientes que quem vai por esse caminho é quem tem sucesso. Agora, existe um ponto muito importante que eu coloquei aqui por último, que é a segurança dos dados. Tá? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o manuseio desses dados tem que ser controlado de uma maneira muito minuciosa e segura para não ir contra as leis e não usar os dados de maneira, digamos, perigosa ou que pode danificar ou prejudicar as pessoas que estão concedendo esses dados. Então, essas pesquisas, esses dados que eu passei para vocês aqui, foi uma análise feita através de todas as tecnologias envolvidas no mundo digital, sobre como ela está sendo desenvolvida e usada através de cloud ou então equipamento próprio dentro de casa. Os portes de empresas são de todos os portes, pequenos, médios e grandes. Tá? E as verticais são praticamente todos os segmentos. Esse quadro na direita mostra o quanto avançados estão esses segmentos no mundo digital hoje, ou na internet, ou no mundo tecnológico com internet. Então, vocês veem, esse gráfico é um medidor da McKinsey, onde ele mede de 0 a 100, ele dá uma pontuação para ver onde as empresas estão. E vocês estão vendo que a média dos segmentos é 24%. Ou seja, se você medir de 0 a 100, é a empresa totalmente tecnológica, o mercado hoje está em 24, ou seja, estamos muito abaixo e muito para caminhar. E é por isso que o mundo está indo nessa direção. E ela caminha como? Com dados. Isso aqui é um exemplo para vocês do volume de ferramentas ou soluções digitais que são criadas hoje no mercado. Então, em 2022, existem 9.932 soluções de marketing digital e digital de forma geral, usando de tecnologias e dados para ajudar as empresas no crescimento do seu negócio. E esse crescimento só nos últimos 2 anos, ele não foi medido no ano passado, foi de 24%. Bom, agora, vocês já conhecem provavelmente esse dizer do Albert Einstein. Provavelmente, eu tenho que falar aqui. Vocês conhecem, por exemplo, esse dizer: insanidade é fazer a mesma coisa sempre, de todas modas, e esperar resultados novos. Então, isso aqui é um pouquinho para mostrar que o mundo não pode parar, ele precisa desses dados. E ele usa esses dados para poder evoluir e crescer desse jeito. Né? Então, as empresas têm que aí usar os dados para poder, dados qualificados para poder ter resultado. Então, o que é o Data Driven, que é o foco dessa apresentação? Ele é a base de dados estruturadas para a tomada de decisões. São informações concretas, informações com base em suposições. Tá? Usa-se ferramentas de BI e muitas outras para poder chegar nesses resultados. Eu não vou ler tudo aqui da apresentação, tá? Eu vou correr rápido, porque é muito material e eu quero mais contar. Então, eu vou contando a história. Se vocês tiverem perguntas, no final, a gente vai ter 5 minutinhos para falar um pouco. E as empresas que são data-driven, só para vocês entenderem, estão crescendo a mais de 18%, mais de 30% ao ano. Isso é estudo da Forrester. Mais de 30% ao ano. Então, o mercado de dados, ele começou a ver que os dados são valiosos. Então, você tem que agora começar a monetizar esses dados. Como é que você vai saber se isso é valioso ou não para você?
Então, como eu comentei, você tem que olhar com cuidado para a qualidade da informação, mas você também não pode coletar dados e sair distribuindo, porque você tem que cumprir com as leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados que se aplica no Brasil. Então, uma vez você analisou os dados, e se eles são muito sensíveis, isso não é desperdício. Você pode usar os dados de maneira analítica, por exemplo, para compilar informações e usar como estudo para pesquisar, para ter tendências de mercado, etc. As ferramentas de marketing digital, como Facebook e outras, todas estão usando essas informações de maneira analítica sem divulgar o dado. Tá? Agora, é importante o dado ser diferenciado, para você poder se diferenciar. Porque você usar dados que todo mundo tem, não vale mais nada, porque todo mundo tem. Então, você vai ter a mesma coisa que outros já estão tendo, e você vai atingir o mesmo mercado. Então, você tem que começar a pensar como atrair dados interessantes do teu público-alvo para que você possa usá-lo de uma maneira mais interessante para ele, em achar soluções, etc. Então, aí, uma vez você tem dados, primeiro você tem que analisar, vale a pena eu buscar mais? Quanto custa isso? Quanto que isso está? Você pode estar investindo em outras empresas que estão coletando dados para puxar essa informação para usar para você. Mas você pode também, você mesmo, estar coletando. Mas você tem que ver quanto que isso é útil para o seu negócio. Quanto que ele vai gerar de negócio para você. Quanto que você vai ter de receita incremental. Então, as formas de compilar esses dados são importantes. Agora, compilação de dado é novo? Não é. Compilação de dados sempre existiu, mas de uma maneira muito mais arcaica. Essa aqui é a história dos irmãos Wright, né? Eles que desenvolveram o avião na América. Tá? Então, enquanto todas as outras empresas, muitas outras pessoas tentavam desenvolver, né, o maquinário de voo, digamos assim, naquela época, eles fizeram um pouquinho diferente. Eles estudaram o assunto, estudaram o mercado e criaram uma ferramenta para ajudar a buscar amostras e exemplos, né, de uma maneira bastante eficaz, usando um equipamento. Então, com isso, eles puderam testar muito mais, fazer muito mais exemplos, ver resultados de cada um e, com base nisso, validar dados que estavam já disponíveis, que não eram verdadeiros, e poder gerar informação útil. Então, isso para eles foi muito bom, por isso eles conseguiram desenvolver de uma maneira mais eficiente o avião. Um outro exemplo, então eles aprenderam com esses dados. Um outro exemplo é esse time americano, né, de beisebol, que também perdia muito dos seus profissionais que estavam indo para outras empresas, outros times, né, mas que eles treinavam e tinham uma capacidade de equipe muito melhor. Então, eles conseguiram, também usando de técnicas de geração de dados, eles tinham um desafio que é competir com concorrentes que tinham mais força, mais investimentos e, às vezes, até roubavam profissionais qualificados deles, mas eles conseguiram, né, usando a sua cultura, né, e uma visão de negócios, desenvolver esses profissionais com base em dados estatísticos, informações, né, e poder resolver os problemas deles. Então, conseguiram... Opa, apertei errado aqui. Então, conseguiram, de maneira muito mais eficiente, poder superar os outros times. Isso aqui é um exemplo também de dados que não foram usados corretamente para gerar informação. Então, isso aqui é uma escola, né, Califórnia, a fundação na Califórnia, escola que queria melhorar a eficiência da escola. Então, chegou à conclusão, com base em alguns dados analíticos, mas não profundos bastante, de que precisava ter mais professores, precisava ter mais salas de aula e precisava ter mais investimentos. Com base nesse trabalho, né, eles tinham que achar uma forma de ampliar, né, a escola com mais capacidade e número de salas, sendo eficiente. Mas, infelizmente, eles não analisaram sobre todos os ângulos. Eles olharam somente o dado que dizia, se eu tiver mais professor, turmas menores, os resultados são mais eficientes. Mas eles esqueceram dos fatores que eu mostro no gráfico em vermelho, que são os fatores de falha, que ele não analisou. Ou seja, a qualidade dos professores, se ele vai buscar muito mais professor no mercado, o nível do professor, ele tem o tempo de inexperiência, que vai aprender, e também tem o tempo da rotatividade.
Então, ele pode perder mais professores. E isso vai prejudicar o nível da classe e a média da performance dos alunos. Então, ou seja, o dado analítico tem que ser muito bem estudado para poder ser valioso para vocês, para a empresa. Então, um resumo, então, de recomendações, né? Para o cientista, ele tem que dedicar tempo a analisar com qualidade. Os líderes de negócio têm que ajudar os analistas a analisar dados de uma maneira ampla, de todos os ângulos, e não só de um ângulo com um foco. E as explicações, a recomendação principal aqui tem vários motivos sistêmicos, mas você tem que olhar o sistema completo para poder entender a ferramenta e a validade da informação. E tem que continuar melhorando, ou seja, dados vão sempre crescer e precisa continuar a usá-los. Agora, os dados funcionam sozinhos. Você tem hoje tantos dados, tantas informações, que você tem que ter ferramentas mais avançadas para poder manuseá-las. E aí que vem a inteligência artificial. O mercado hoje fala de inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo de uma mistura danada. Mas o deep learning é quando você usa a técnica mental, modelos mentais, para calcular dados e está dentro da inteligência artificial. E machine learning é a capacidade de aprender com padrões de dados sem você ter um programa explícito, ou seja, ele compila automaticamente. E virou muito comum o robótico, que eu falei, a automação de processos via robótica. Então, isso dito, temos que tomar cuidado, né, que muitas vezes, isso vocês escutam muito, mas isso aí hoje ainda está sendo usado no nível muito básico, muito rudimentar ainda, eu diria. Então, falando um pouquinho, né, para que você pode usar a inteligência artificial hoje? Você pode usar para reduzir custos, aumentar a receita, aumentar mais clientes. Então, cada vez mais clientes querem empresas que estão avançando tecnologicamente. E hoje isso é um diferencial bastante competitivo. Tá? Muitos concorrentes já adotam e outros não vão adotar e vão sair do mercado muito rápido. Tá? Então, empresas que não têm drive, aqueles que são data-driven, como eu falei no início, eles estão crescendo mais de 30%. Tá? Então, aqui são algumas outras ações importantes. Então, por exemplo, como é que funciona a inteligência artificial? Você pode usar na busca paga, tomando por base métricas como custo por clique, custo por acesso e coisas desse tipo. Você pode usar ferramentas analíticas para que consigam, as empresas hoje não conseguem dar conta de tanta informação. Então, usar essas ferramentas para compilar os dados para você. Ou ferramentas como Google, Facebook, que podem fazer muito mais compilação das variáveis para gerar resultados mais precisos. Então, por exemplo, hoje no Facebook, você pode dizer, eu quero acessar muitos profissionais com característica tal. Ele vai buscar tudo que tem no mercado, que tem na página dele. Então, que atividades você pode trabalhar com inteligência artificial? Você pode fazer projeções de resultado, você pode segmentar seus clientes, você pode fazer um target marketing, ou focar num público-alvo específico. Você pode fazer previsão de perdas, por exemplo. Então, eu estou correndo aqui, mas é que eu quero chegar num ponto ainda, um exemplo antes da gente encerrar. Prever compras, você pode prever o quê? Compras de clientes, você pode prever atrito, né, o desgaste dos clientes, páginas mais acessadas, volume de demanda, tudo isso com automação, né? Então, você pode designar tarefas também, você pode direcionar tarefas para várias áreas, quando você tem uma empresa com várias partes envolvidas num relacionamento com o cliente, por exemplo, tá? E uma forma de estimar custo. Então, tem muitas alternativas para isso. Tá? Agora, algumas dicas importantes que eu vou falar aqui antes de ir, por exemplo. Você tem que ter pelo menos 1 ou 2 anos de pesquisa para as informações poderem ter chegado numa compilação valiosa, com capacidade valiosa. Você pode direcionar para a pesquisa qualquer coisa que se demora muito para calcular, se for muito volumoso, qualquer uma dessas perguntas, se for pouco previsível, você pode usar a inteligência artificial para isso. E atentar também para a causa, não só o efeito. Né? Então, por exemplo, não adianta nada você olhar os sintomas de malária se ninguém analisou
né, que vem do mosquito, dos parasitas que vêm do mosquito. Tá? E cuidado que, se você puxa dado lixo, sai lixo. Então, você tem que também compilar dado qualificado e usar sempre a razão que eu chamo 20/80, né? Ou seja, você vai ter 20 unidades ou testes ou volumes e que vai te dar 80% de cobertura. Muito bem, então, isso aqui são 2 outros temas sobre conversas online que estão avançando muito rápido também, que podem ser usados. Por exemplo, o celular hoje é mais usado que qualquer outra forma de comunicação. Então, a comunicação via conversas por chat é muito importante, no celular ou qualquer coisa. Principalmente por causa do celular, as pessoas estão optando mais por chat. Um outro ponto importante é a otimização de buscas, onde você pode, por exemplo, buscar de uma maneira local focado. Por exemplo, vocês que cuidam de eventos, conferências, usar o marketing, a inteligência artificial, para direcionar as conferências, etc., comunicando elas nos locais, buscando o público da região, por exemplo. Seguindo aqui, então aqui eu dou um pequeno exemplo, bem high level, de uma empresa que você tem a renovação de contas, digamos que 2% dos teus clientes renovam a conta a cada ano. Tá? Para que você vai desgastá-lo, incomodando ele, mandando correspondência para 100% dos contatos, se você consegue mesclar e, com base na história, usando uma programação digital desse tipo, você consegue chegar e definir quais são os 10% principais contas que renovam e focar nisso. Você talvez consiga crescer sua receita, renovação, em 20%. Isso é um exemplo estatístico que você faz com base em inteligência artificial. Então, você vai estar aumentando muito mais uma renovação e deixando o cliente muito mais satisfeito. Eu acho que aqui é o último exemplo que eu dou sobre hotéis nos Estados Unidos, usando inteligência artificial. O que é esse hotel? Eles são mais de 5.000 unidades pelo país inteiro, começaram perto dos aeroportos e viram que o volume de voos atrasados é gigantesco. Então, usaram a inteligência artificial, usando tempos de atraso e hotéis e tudo, para se comunicar com esse público e, com base na inteligência artificial, conseguiu ter 60% de aumento na ocupação dos hotéis nos Estados Unidos, usando de inteligência artificial. Então, aqui, eu queria mostrar, então, para vocês esses dados, falando da importância da inteligência artificial para análise de dados, mas existem muitas outras coisas que você pode estar usando, que os dados vão ser usados para poder gerar negócio. Então, agora, eu quero fazer um sorteio para o livro nosso, Digital Minds. Esse livro é Mentes Digitais. Esse livro é em português, esse aqui é a 3ª edição. Eu vou sortear a 3ª edição e um exemplar da 2ª edição. Os 2 são best-sellers na Amazon. Você tem a versão em inglês e em português são adaptados para o mercado brasileiro. Então, cada capítulo de cada um desses livros é escrito por um consultor da WSI no Brasil, falando sobre técnicas de marketing digital para o mercado local. Então, alguém gostaria de botar a mão aqui e pegar um cartãozinho para ver quem foi sorteado? Oferece para alguém escolher aí. Então, vamos primeiro, estou sorteando a 3ª edição. Isso aqui é a 2ª edição do livro, tá? É a 2ª. Não, bom, você que sabe. Então, vamos botar aqui. Então, lê por... Está sem nome? Primeiro não está aqui. Aqui, ó. Opa! Então, Mariana, aqui, por favor. Ai, desculpa. Obrigado. Parabéns. Agora eu vou sortear. Isso aqui é a edição capa dura da 3ª edição. Se alguém quiser esses exemplares, você procura na Amazon.com, sem BR, pelo título Digital Minds, Mentes Digitais, só que tem que especificar que é a versão em português, senão ele tem dificuldade de achar. Tá? Então vamos agora pegar o 3º. É melhor você ler. Sabrina. Qual é o sobrenome? Sabrina.
Aqui, Sabrina, você entrega para ela? Então, gente, muito obrigado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, a caixa está aqui. Se vocês quiserem pegar o meu cartão de visita, tem alguns exemplares aqui. E eu estou à disposição para qualquer dúvida, alguma coisa aqui no final. Muito obrigado, hein?